senhores telespectadores, o que está junto de mim é a parte principal de uma máquina de fazer dinheiro. Aqui em cima girava um balancé, como se vê naquela gravura. É uma peça muito grande e, portanto, só veio para aqui esta parte. E aqui o balancé apertava um cunho contra um contracunho, apertava fortemente a folha de metal que lá se metia e transformava a folha em moedas. Moedas, como vê, estão ali a recebê-las naquele cestinho. Logo ao lado estão algumas das moedas que muito provavelmente foram cunhadas nesta máquina. Venho fazer este programa ao Museu do Banco de Portugal. É um museu aqui na Avenida Almirante Reis e um museu onde muitos lisboetas nunca entraram. Apesar disso, a entrada é livre às terças e quintas, porque às quartas e sextas é para os alunos das escolas. Portanto, o museu aberto não cobra nada e dá uma excelente lição da história da moeda portuguesa, da própria história de Portugal. É dessa história que lhes vou falar. A moeda, como calculam, nasce o comércio. Mas o comércio é muito mais antigo que a moeda. O comércio começa com a troca. Há comércio quando uma pessoa que precisa de um bem, em vez de o ir roubar ou ir lutar, não, dá qualquer coisa que tem em troca daquilo que lhe faz falta. Houve muitas mercadorias que serviram para essas trocas. As mais importantes eram os cereais panificáveis. Ainda na história de Portugal, na compra de propriedades, o moio de trigo é, digamos, a forma de pagamento mais corrente, o moio, mas era o sal, as conchas, certas espécies de conchinhas, os cabedais. Olha, no México era o grão do cacau. Ainda hoje ao dinheiro se chama cacau, é possível que tenha a ver com isso. Era o gado. Hoje falamos em meios pecuniários, pecúnia vem de pecos, e pecos quer dizer gado. A pecúnia, porque quem tinha muitas ovelhas, muitos carneiros ou muitas vacas, era rico. Há moedas que ainda representam realmente uma cabeça de gado na moeda. Depois, mais tarde, foram os escravos, porque os escravos, de certo modo, tinham o mesmo papel do gado. Depois, na época dos metais, quando há muitos metais e as pessoas precisam de metais para fazer os arados, para fazer as espadas, para fazer cravos dos pregos, os metais são preciosos, começam a ser pedaços de metal. Tudo isso serve para as trocas. Mas é claro, tudo isso era muito incómodo. Então, uma pessoa para comprar uma casa, quantas ovelhas tem que entregar, o mesmo que paga em metal, imaginem, paga em cobre, o peso. A forma mais simples era arranjar uma forma de metal, um vinho, que já tivesse o valor marcado. Há ali uma fase que é a fase dos tesouros de mercador. Os mercadores dos metais tinham peças, está aqui atrás de mim, um tesouro de mercador. Eram peças de bronze, com uma certa utilidade, e aquilo servia, de certo modo, de moeda. Claro que não era moeda, porque podia-se cortar, podia-se... Enfim, a moeda aparece quando já tem marcado o próprio valor. Eu penso que as primeiras moedas, diz-se, não há certeza nenhuma, mas as primeiras moedas terão aparecido na Lídia por volta do 7º século antes de Cristo. Portanto, há 2700 anos na Lídia.
os gregos inventaram alguns mitos sobre a origem da moeda. Bom, esses mitos são realmente engraçados ainda hoje. Um deles é o do rei Midas. O rei Midas era rei da Frígia. A Frígia era a região que ficava mesmo ao norte da Lídia. Aliás, os frígios foram depois dominados pelos lídios, mas, de certo modo, aquilo é o mesmo um complexo de civilizações. Fica tudo na mesma região. Bom, o rei Midas gostava imenso de moedas de ouro e a certa altura, passou por lá o Baco. Como sabem, o Baco é o deus do vinho, o deus da alegria, o deus das coisas alegres e mundanas. E o Midas tratou muito bem. E o Baco ficou tão satisfeito, diz, olha pá, diz lá o que é que queres que eu te faça. E o Midas, que já sabia o valor do dinheiro, disse, oh Baco, se tu fazes tudo quanto eu quiser, peço-te só uma coisa. Olha, peço-te que tudo em que eu tocar, tudo em que eu puser a ponta dos meus dedos, se transforma em ouro. E o Baco era Deus, e portanto os deuses podem tudo. Disse, está bem, pá, olha, queres? Pronto, assim seja. E o Midas ficou radiante. É que lá deitou as mãos ao pão, mas o pão transformou-se em ouro, ele quis dar uma dentada e não pôde. Bom, aí pegou numa maçã, mas a maçã era de ouro e ele não pôde comê-la. Tudo. Pegou num copo de água para beber, a água era ouro e nem se podia beber. Bom, e o Midas estava a morrer de fome, porque onde os seus dedos tocavam, tudo se transformava em ouro. O ouro tem esse efeito. O ouro pode fazer morrer as pessoas. Bom, o Midas aflito, disse ao Baco, o Baco ainda ia ali perto, Baco, olha, eu afinal já não quero, tira-me lá aí, não quero. Bom, e o Baco disse, então, olha, vês aquele rio, vai ali, lava-te naquele rio, porque isso passa-te. Ele lavou-se no rio, lavou-se e realmente passou aquela maldição. O rio é que passou a ter palhetas de ouro. E aquela região, ainda hoje há palhetas de ouro. E as primeiras emissões de moedas de ouro fizeram-se ali por causa desse banho que o rei Midas tomou naquele rio. Bom, é claro, tudo isto naturalmente são fantasias. Eles acrescentam um capítulo que eu também lhes queria contar. Esse rei Midas, o tal que gostava tanto de ouro, também gostava muito de música. Bom, mas a música de que um homem desses gosta, vocês calculam, ele só gostava da música pimba. Bom, e a certa altura houve uma grande discussão lá no país dele. O que é que vale mais? É a flauta do Pan, a flauta tem música primária, popular, a música do barulho, a música pimba, ou é a lira do Apolo, a lira que consegue suavidades e harmonias que eleva o coração dos homens. Claro que o Midas gostava tanto de dinheiro, votou na flauta do Pan. E o Apolo não gostou. O Apolo achou mal, então um rei vota na flauta do Pan. Resultado, fez-lhe nascer umas grandes orelhas de burro. E o rei tinha umas orelhas de burro. Mandou, claro, os reis resolvem tudo, ele mandou fazer um grande barrete, é o barrete frígio, que era alto e tapava as orelhas. As pessoas olhavam e diziam, ei, que grande rei que ele é, que grande barrete que tem, aquilo é tudo cabeça. Claro, não era cabeça, eram orelhas. Mas os políticos conseguem isso. Às vezes conseguem que o que são só orelhas até pareçam cabeças. Não tal barrete. Bom, mas naturalmente o barbeiro sabia. Ele tinha cortado o cabelo,
Só o barbeiro é que sabia que aquilo não era cabeça, aquilo eram orelhas de burro. Mas o barbeiro sabia que se contasse essa história, fosse a quem fosse, era condenado à morte. E ele andava com ele de segredo. Um homem não pode guardar um segredo muito tempo, mesmo que seja um segredo de Estado, mesmo que seja um conselho, um segredo do Conselho de Ministros, que é para ninguém saber. Ninguém. Aconteceu aquele segredo de Estado que acontece a todos os segredos de Estado. O barbeiro precisava desabafar, fez uma poça na terra e lá para dentro, sem ninguém ouvir, disse: o rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro. Tapou, encheu de terra, cresceram ali 2 canas, passaram os pastores, fizeram umas flautas e quando sopavam na flauta, a flauta só dizia: o rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro. Eu acho extremamente significativas estas lendas sobre o valor do dinheiro. E vejam as voltas que o mundo dá. O tal barrete que o rei mandou fazer para esconder as orelhas entrou na história chamado barrete frígio. Barrete frígio é um barrete com uma parte de trás muito alta. Bom, esse barrete foi adotado pela Revolução Francesa para representar a própria Revolução. E depois, na Revolução Portuguesa Republicana, 1910, representaram o vulto da República com o barrete frígio. Nessa altura, já ninguém se lembrava de que o tal barrete servia para esconder as orelhas de burro. Bom, é claro que a mitologia só dá lendas. Tudo o que a gente pode tirar de verdade é que terá sido naquela região, ao norte da Anatólia, ali onde a Ásia quase toca na Europa, que surgem as primeiras moedas. Em Portugal, bom, em Portugal não há dúvida nenhuma, a moeda como instrumento geral de trocas, a moeda em grandes quantidades, é trazida pelos romanos. É por isso que ela se chama moeda. É que em Roma cunhavam a moeda no lugar onde tinha sido um templo consagrado a uma deusa, Junos, mas a Juno Moneta, era o nome que lhe davam, Juno Moneta. É claro, os nossos sábios vieram logo e disseram: bom, moneta, porque isto vem de um verbo, monio, isto quer dizer, era a Juno que adivinhava o futuro. Eu acho que não. A palavra moneta não tem nada a ver com adivinhar o futuro, tem mais a ver com uma tribo etrusca. Os etruscos eram grandes metalurgistas e aquela Juno estava ligada aos etruscos. Bom, também isto é uma hipótese, eu não tenho a certeza. Seja como for, no sítio onde tinha havido a Junos Moneta, começaram a fazer círculozinhos de metal carimbados, que eram moedas. Essas moedas chegaram a Portugal, existem em Portugal dezenas e dezenas de milhares delas. É claro, muitas aparecem, escondem, desaparecem, outras têm a sorte de vir para os museus. Eu estou aqui rodeado de moedas romanas. Olhem aqui atrás de mim, está um monte de denários romanos. Denários, a palavra é muito bonita, porque é de denário que vem o nosso dinheiro. Era a moeda mais corrente. Denário romano.
Devo dizer que uma moeda dessas, das vulgares, porque claro, há moedas que são raríssimas, porque fizeram poucas, mas uma moeda corrente e vulgar pode custar, o meu telespectador gostava de ter uma. Bom, aqui na Baixa há pelo menos 10 casas a vender disso. Isso pode custar 8 ou 10 contos. Foram as primeiras moedas que Portugal conheceu. E desde os romanos para cá, nunca deixou de as conhecer. Depois da moeda romana, que circulou em grandes quantidades, há a moeda visigótica e depois veio as moedas dos mouros, os famosos morabitinos, que eram lindas moedas, até que aparece a moeda portuguesa. As moedas portuguesas começam naturalmente com a monarquia. Em todo caso, as moedas indiscutíveis, que têm lá o nome de Portugal e o nome do rei de Portugal, são as moedas do rei Dom Sancho, Sancho I. São belas moedas de ouro, representam o rei a cavalo. É claro, os nossos numismatas apresentam também umas moedas que dizem que são de Dom Afonso Henriques. Isso é um problema muito difícil. Eu acho que não está completamente clarificado. Em todo caso, como eu não sou especialista, não quero meter para aí prego nem estopa. Ficamos nisto. Os sábios dizem que aquelas moedinhas pretas são do Dom Afonso Henriques. Eram dinheiros de bulhão. Bulhão era uma mistura de prata já com metais vis que a fizeram assim preta. Depois disso, é claro, a moeda vem progredindo, são muito bonitas essas moedas do rei Dom Sancho. A grande época da moeda portuguesa é do ouro, aqueles dobrões de Dom João V valiam 24 mil réis. São uma beleza. Bom, 1000 réis. E o real, plural réis, é a unidade de conta até a República. Na República, 1000 réis. 1000 réis, que é um escudo, 1000 réis já pouco pagavam, o escudo já pouco era. Então a República substituiu os 1000 réis pelo escudo. Os escudos funcionam desde a República até o nosso tempo. Tem aquele episódio grotesco do Angola em Metrópole. Como sabem, é um homem, um aventureiro, que se mete a fazer dinheiro por conta própria. O dinheiro vinha lá das fábricas, cheirava e tresandava a tinta nova. O povo desconfiava que ia cheirar tanto. Então ele mandou-as lavar numa tina com sumo de limão. As notas perderam a cor e ficaram da cor dos camarões. O povo chamava aquelas notas os camarões. Bom, este episódio mostra até que ponto essa burla era primária e artesanal. O escudo chegou até hoje e pouco mais vai durar, porque no fim deste ano acaba o escudo e começa o euro. As moedas, é claro que mudam com as realidades e com o tempo. Cada época tem o seu tipo de moeda. Bom, e chegou à altura de uma grande mudança. A partir do dia 1 de janeiro do ano que vem, a moeda portuguesa não é mais o escudo, é o euro. Há muita gente que faz confusão com isto. Então como é que vai ser o euro? Bom, na realidade isto só cria confusão para quem não tiver, enfim, não estiver habituado a um mínimo de cálculo mental. É uma operação de conversão muito simples. 1 euro são 200 escudos. É muito fácil, muito fácil. Uma coisa custava 200 escudos, agora custa 1 euro. Uma coisa custava 400 escudos, agora custa 2 euros. Bom, depois, e com valores maiores, já não é bem assim. Não é bem assim, porque este 200 escudos
tem um certo arredondamento para baixo, que diminui os tostões. Portanto, depois há umas pequenas diferenças. Como é que aparece esta ideia de um euro? Um euro, bom, é uma moeda única que a Europa procura para a Europa conseguir ter uma robustez económica que lhe permita competir com os grandes blocos da Ásia e da América. A Europa, com uma moeda só, espera-se que seja mais forte que uma Europa retalhada, enfim, embora continue a haver outras moedas europeias. A Inglaterra não aderiu e, portanto, continua sempre a haver a Libra. A Libra é engraçada porque uma Libra não era uma moeda, a Libra era um peso. Um peso. Um peso estabelecido na balança. Ali à entrada está a balança de pesar as libras. É uma moeda do século XIV, estabelecida em França, uma moeda de ouro pesava exatamente uma libra. Bom, é essa moeda que vem dar depois nome a todas as moedas de libra que chegaram até hoje. Libra é um peso, peseta é um pesozinho, marco é um peso. O peso marcava as moedas, mas outras vezes não era realmente o que elas pesavam. Era o sítio onde tinham nascido. Reparem como é curioso o florim. O florim porque nasce em Florença. Isso toda a gente sabe. Agora, o que pouca gente sabe é que o dólar americano, tem esse nome porque nasceu no coração da Europa. Foi o imperador da Alemanha, o imperador Sigismundo, dá autorização a um conde para cunhar moeda lá no seu condado. E ele mandou fazer a moeda numa oficinazita que se chamava Joaquim Thaler. Thaler, é possível que este Thaler tenha a ver com talento, não sei se tem, se não tem, mas do Thaler deu dólar. O dólar é hoje a prestigiosa representante da moeda feita na Boémia, que é na antiga Checoslováquia, uma aldeia que ainda hoje lá está. Bom, agora a nova moeda tem o nome de um vento, o vento euro. Os gregos, os ventos, havia 4 grandes ventos. Era o vento Bóreas, boreal, portanto, do norte, o vento Noto, o Eolo e o vento Euro. O vento Euro era o que soprava da Ásia para a Europa. Era o vento que os marinheiros queriam. Era o vento que permitia navegar com mais facilidade. Os navios vinham lá das costas da Ásia Menor e navegavam trazidos pelo vento Euro. Bom, é esse nome, o nome, portanto, benéfico, o nome que facilita a navegação, que está dado à nova moeda. Vai ser a moeda portuguesa desde o princípio do ano que vem. Sei que anda aí muita gente assim atrapalhada, ninguém tem razão para se atrapalhar. Primeiro, durante 2 meses, olhem, tanto corre o euro como corre o escudo. Durante janeiro e fevereiro vão pagar o café, vão pagar o jornal, podem pagar de uma maneira ou de outra. É claro, o troco é que é sempre recebido em euros, claro, ou em cêntimos, porque cada euro tem 100 cêntimos. Depois desses 2 meses, quem se esqueceu ainda tem mais 3 meses, e até o dia 1 de junho pode ir a qualquer banco, qualquer instituição de crédito, pode ir à Caixa, pode ir a qualquer parte e trocar os escudos que ficaram por euros. Depois disso podem estar descansados, têm mais 20 anos. Durante 20 anos, mesmo as pessoas mais conservadoras, as que guardaram o dinheiro debaixo do colchão, têm 20 anos para ir ao Banco de Portugal ou a qualquer agência do Banco de Portugal, como sabem, há agências em numerosas cidades do país, e ao balcão do banco trocar o seu dinheiro pelos euros.
E daqui a 20 anos? Bom, daqui a 20 anos já não vale a pena trocar, porque daqui a 20 anos uma velha relíquia de uma nota de escudos vai valer tanto dinheiro que os antiquários dão por ela muito mais do que ela própria diz que vale.